força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Todo nosso ser a Ti. Só a igreja, a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos. Oramos, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Nós te consagramos todo nosso ser a Ti. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, perdão. Hebreus capítulo 3. O Novo Testamento, ele é permeado de citações do Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma grande prova da validade do Antigo. O Novo Testamento, ele vem a confirmar tudo aquilo que o Antigo nos ensinava. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, e eu vou agora olhar especificamente para a carta dos Hebreus, eu quero dizer que o título da carta não é ao acaso, mas a carta aos Hebreus
cuja autoria ainda é investigada, ela vai falar justamente para esse povo, os hebreus, os judeus, falando para a igreja, mas ao mesmo tempo falando para aqueles que, tendo um conhecimento do primeiro pacto do Antigo Testamento, do Velho Testamento, podem então, sob a luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ter uma outra visão, então lançar luz sobre o texto do Antigo Testamento. Quando nós vemos as diversas cartas de Paulo, vamos entender que a carta aos Hebreus não é a única carta, não é o único trecho que vai falar a respeito do Antigo Testamento. Quando nós olhamos o Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos ver também o Senhor Jesus fazendo uso do Antigo Testamento, muitas vezes para enfrentar aqueles fariseus que queriam desafiá-lo, os chamados doutores da lei, e também para fazer referência ao cumprimento da palavra na sua própria pessoa. Então, quando nós olhamos o plano da salvação revelado no Antigo Testamento se cumprindo no Novo, o próprio Senhor Jesus vai dizer: vai se cumprir assim, assim e assim comigo, conforme está escrito. Então, o Novo Testamento, ele não é algo desvinculado, ele não é algo separado, sem algum tipo de vínculo com o Antigo. O Novo Testamento, ele vem justamente tratar daquilo que muitas vezes chamamos de revelação progressiva. É uma revelação mais clara, é lançar luz sobre aquilo que já estava revelado, mas ainda não estava manifestado. E quando olhamos para a carta aos Hebreus, Paulo escreveu tantas cartas que às vezes eu tenho a tentação de falar a carta de Paulo aos Hebreus. Olha, se eu falar isso, desconsidere essa informação. Quase que eu falei agora. Já estou avisando, porque se eu falar sem perceber, desconsidere Paulo como autor aos Hebreus, por favor. Então a carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7, ela diz assim, eu vou ler até o final. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra santa. Então, mais uma vez, o Novo Testamento faz uso, explica, lança luz
confirma o Antigo Testamento. Quando eu falei brincando, vamos ler o Salmo de número 95, sem ler o Salmo número 95, na verdade nós estamos lendo aqui a citação, a partir do versículo 7, de parte do Salmo de número 95. E depois nós podemos, e vamos fazê-lo, aí sim, ler o Salmo 95 no Salmo de número 95, os versículos restantes. Então, quando a palavra faz referência aos 40 dias, quando durante a quaresma se faz referência a este número, e se faz referência aos 40 dias de Moisés no Sinai, se faz referência aos 40 anos do povo no deserto, aos 40 dias do Senhor Jesus na tentação no deserto, aos 40 dias de Elias. Então nós vemos o simbolismo trazido para esse período da quaresma. E uma coisa que este texto nos mostra é a respeito dos 40 anos em que o povo caminhou no deserto devido à sua incredulidade. É muito interessante que esse trecho que nós lemos, ele é autoexplicativo. Muito embora ele não dispense alguma consideração a mais, muito embora ele não vá dispensar alguma explicação, muito embora ele não vá dispensar o ensino, ele é autoexplicativo, porque ele vai citar o Salmo e ele vai explicar logo a seguir quais foram os que se rebelaram contra Deus e pereceram no deserto. Então, ao citar o Salmo do Antigo Testamento, se referindo ao povo de Israel, ele vai falar deste momento em que, apesar das muitas obras de Deus, aquele povo, de uma maneira contumaz, se rebelava, se negava a descansar depois de ter visto os milagres e se negava a confiar de que Deus continuaria a cuidar deles e a providenciar tudo o que eles necessitavam. E quando nós olhamos que a falta de cuidado, ao olhar para tudo que Deus havia feito, a falta de cuidado, ao olhar para que Deus estava cuidando deles a cada instante, a falta de confiança no amanhã, levou eles a serem então rejeitados para que não entrassem na terra prometida. Quando olhamos para esse povo no deserto, uma vez eu cheguei a falar aqui o seguinte: Tomé, ele é tido como um símbolo da incredulidade, né? Então, quando alguém fala assim, que alguém duvida, quando alguém é incrédulo, a gente compara com Tomé. Mas eu costumo dizer o seguinte: Tomé ainda está numa situação melhor do que o povo de Israel quando do deserto, não é mesmo? Não é muito difícil compreender isso, no sentido de que o Senhor falou para Tomé: porque tu viste, Tomé? Tu creste? Porque você pôde colocar a mão nos meus ferimentos, você creu? Tomé viu e creu. Ok, bem-aventurados os que não viram mas e os que viram e não creram? O que dizer dessas pessoas? O que dizer daqueles que viram milagre após milagre e não conseguiram crer devidamente no cuidado daquele que os libertou do Egito de uma maneira tão miraculosa? Quando nós olhamos para o evento do maná, resumidamente falando, eu vou dizer, Deus praticamente mandou o pão do céu para eles, por assim dizer, e deu uma ordem:
comam o suficiente para cada dia e não guardem, porque amanhã Deus dará mais pão. E o que é que eles fizeram? Guardaram, desobedeceram, desconfiaram, não creram, e tudo que eles tinham guardado apodreceu. A conclusão que eu tiro do comportamento do povo de Israel é que quando nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de confiar na sua providência, deixamos de lançar sobre Ele as nossas angústias, nossas ansiedades e aguardar dele o socorro, o que nós fazemos é colher frutos podres do nosso comportamento incrédulo. Se o povo aguardasse no novo dia que nasceria, eles teriam o mantimento, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eles aguardassem um novo dia, eles teriam o frescor do novo mantimento e teriam a sua necessidade, a sua fome saciada em pleno deserto, em pleno terreno escasso, árido, causticante. Eles iriam experimentar o refrigério, o socorro, o suprimento do Senhor. Mas a incredulidade, quando vem ao coração da humanidade, ela faz com que nós venhamos a preferir desconfiar, e como resultado de desconfiar da providência de Deus, o que nós temos apodrece. Quando nós escolhemos não acreditar no que Deus fala, nós temos o primeiro pecado, onde Adão desobedeceu, e toda a humanidade hoje é herdeira deste pecado, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Não é pouca coisa, não é coisa pequena, todo o gênero humano herdar uma herança pecaminosa através da desobediência de Adão. Às vezes, conversando com alguém, a pessoa diz: eu não concordo, Adão desobedeceu, Adão pecou, e eu sou chamado de pecador hoje. É desse tipo de incredulidade que eu estou falando. A Bíblia diz que todos pecaram, porque se nós não reconhecemos o pecado, nós não reconhecemos a necessidade da obra de Cristo na cruz do Calvário. Um amigo, eu não sei se eu posso usar a palavra não cristão, talvez fosse muito forte, eu vou usar a palavra não evangélico, num termo geral que nós entendemos. Um amigo não evangélico me perguntou uma vez: e aí, de maneira provocativa, já pecou muito hoje? É amigo mesmo, tá? Não foi deboche não, foi uma provocaçãozinha entre amigos. E eu respondi para ele de maneira séria, mas também com tranquilidade. Se tem uma coisa que eu tenho consciência, meu irmão, é a consciência do meu próprio pecado, porque se eu não reconheço o meu pecado, a minha fé não faz sentido. Para que um Messias Salvador? Para que um sacrifício da cruz? Para que uma ressurreição ao terceiro dia? Para que uma promessa de vida eterna para todo aquele que nele crê, se aos meus próprios olhos eu acho que eu não preciso de nada disso? E então nós conversamos com pessoas e perguntamos: você se acha um perdido? Ao que a pessoa muitas vezes responde: eu não. E então a pergunta que eu tenho é: que vínculo essa pessoa terá com Jesus Cristo a partir do momento que o Senhor Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido? Então, quando nós olhamos para o povo no deserto, nós olhamos esse tipo de incredulidade, o afastamento do coração do povo em relação à obra que Deus realizou. Esse texto do Antigo Testamento
é trazido para o Novo Testamento. E ele está agora falando para mim, e agora está falando para você. Não é mais a respeito de um povo lá no Antigo Testamento, não é mais a respeito de um povo que estava escravo no Egito, que foi libertado milagrosamente por Deus, que na primeira Páscoa saiu do Egito, e que atravessou o Mar Vermelho, que teve o seu suprimento garantido no deserto, até que as futuras gerações entrassem na terra prometida. Não é mais sobre esse povo agora que o texto está falando, e ele vai aplicá-lo à minha e à tua vida enquanto igreja do Senhor. E ele vai dizer a partir do versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E propositadamente, depois do versículo 12, eu vou ler o último versículo do capítulo, que é o versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Não puderam entrar por causa da... Versículo 12: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em vós, em qualquer de vós, perverso coração de incredulidade. O que a carta aos Hebreus, no capítulo 3, está falando para nós, igreja, hoje, é apontando para um povo incrédulo, mostrando que o salário do pecado é a morte, e está falando para mim e para você agora: não caia no mesmo erro que eles caíram. Eu fico impressionado com a capacidade da humanidade cometer os mesmos erros, conhecendo a sua própria história. Não é estudante de história, professor? Em breve, sempre que eu falo de história, eu lembro que eu não era nota 10, mas a gente se virava. Como que podemos olhar para o nosso passado, aprender guerras, aprender genocídios e continuar praticando as mesmas coisas? Quando nós olhamos para essa incredulidade da humanidade, para esse coração endurecido, onde o ego fala mais alto do que qualquer coisa, onde as vidas não entregam a direção ao Senhor, mas querem se autogerir, então nós vamos encontrar as guerras, nós vamos encontrar os genocídios, nós vamos encontrar todo tipo de coisas terríveis que nós hoje presenciamos através de noticiários. Então a incredulidade, ela é apontada no Antigo Testamento, ela é apontada como a causa de se não entrar no descanso na terra prometida, e ela é apontada para a igreja como um grande perigo, a fim de que nós venhamos a tomar cuidado de não incorrer no mesmo erro que eles. Então eu vou ler além do versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente cada dia. Isso aqui é para nós exercitarmos uns com os outros. Você pode entender o exortai-vos como animar um ao outro. Tem gente que interpreta exortar como se fosse brigar. Você pega alguém que já está meio quebrado, você briga com ele ou você quebra ele por completo. Nós temos que animar uns aos outros, temos que orar juntos, temos que ler a palavra, temos que transmitir a confiança que nós temos em Deus para reanimar aquele coração que está carecendo de uma palavra amiga. E aqui não está dizendo que o pastor de vocês possa exortá-los, aqui não está dizendo que o conselho da igreja possa exortá-los, que é papel do pastor e que é papel do conselho, mas aqui está dizendo: exortai-vos mutuamente.
Então eu espero que quando eu estiver precisando, você me exorte no amor de Cristo. E eu espero que você compreenda que quando você estiver precisando, se eu tiver discernimento espiritual suficiente que você está precisando, eu vou exortá-lo no amor de Cristo. Continua dizendo: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E ele agora vai explicar: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. É por isso, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas. Porque a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Estava comentando ali com a irmã Elizabeth ali, né? O martelo que esmiuça a pedra, a penha. A palavra que tira um coração duro de pedra e bota um coração de carne. Esta fé que vem pela pregação da palavra, esta fé que nós citamos quando nós falamos, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, porque nisso nós somos bons, em nos gloriarmos, mas é dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então esta providência divina agora não é mais um maná no deserto. Agora Deus dá a condição de você crer no maná que Ele enviou, louvado seja o nome do Senhor. E então quando nós olhamos no versículo de número 18, ele diz assim: e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes, falando do povo de Israel, que não creu nos milagres e não obedeceu a Deus no deserto. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso. Entrariam no seu descanso. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Incredulidade, nesses dois versículos, se torna antônimo de descanso. Eu quero arriscar aqui, sem ter lido pesquisas, que um dos grandes motivos do grande mal do século 21 e século 20, que é a ansiedade, está ligado diretamente à incredulidade. Quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se afunda na incredulidade. E quanto mais ele se afunda na incredulidade, tanto mais ele se mete na ansiedade. É como se eu quisesse agarrar uma âncora para salvar a minha vida em alto mar. Mas Deus, conhecendo o nosso coração duro, Ele não mandou mais o pão do deserto, o maná que agora eu vou recolher para comer. Agora Deus, na sua grande misericórdia para conosco, mandou o pão da vida que desceu do céu, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas, louvado seja Deus. E nós temos uma vantagem contra aquele povo. Após a revelação do Filho, após a manifestação do Filho e após o Espírito Santo ser o nosso condutor, o nosso professor, nós temos de Deus em nossos corações colocada a fé para crer que este pão é suficiente para nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Ao contrário de um povo que ficou com medo de acabar o pão, Deus nos prometeu um pão
o pão da vida, Jesus Cristo, e não vai ser o descanso que o povo esperava de uma terra prometida, da minha casinha na praia. Estou falando contra não, tá, irmão? Se você tem dinheiro, compre a sua casa na praia. De vez em quando eu vou lá para Maricá, não é minha, mas é da família, muito bom. Eu estou falando de depositar a última confiança nessas coisas. Eu estou falando de considerar que o descanso, considerar que o meu deleite, considerar que o final da minha jornada é a minha aposentadoria, é a minha, colocar os pés para o alto. Mas não precisamos nos preocupar muito com isso não, porque acho que a instituição da aposentadoria em breve será aniquilada, E então, meus irmãos, esse não é o descanso definitivo para o povo de Israel. E quando nós olhamos um pouquinho adiante, eu convido os irmãos a entrarem no capítulo 4 comigo. E no capítulo 4 existe o versículo de número 8. E o versículo 8 vai dizer assim: ora, se Josué, quem era Josué? Josué é quem, após a morte de Moisés, estava na direção do povo de Deus, na caminhada para a terra prometida, que ele está aqui chamando em algum momento de lugar de descanso. A novela daquela emissora, eu acho que já falou bastante sobre isso, não sei se foi suficiente para ensinar o povo. Então nós vemos que no versículo 8 ele diz: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Até aqui. O descanso principal prometido por Deus para nós, o descanso principal que nós observamos. Lembram qual é a palavra hebraica para descanso? Shabat, que é sábado. Quem é o nosso descanso? Jesus Cristo, Senhor, louvado seja Deus. Quem é o teu Shabat? Jesus Cristo, Senhor. Quem é o teu sábado? Jesus Cristo, o Senhor. Mas o dia do Senhor é domingo. Jesus Cristo, o Senhor, é o Shabat, é o meu descanso. Adore a Ele em que dia eu estiver adorando, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, esse texto ao qual se faz referência no tempo da Quaresma, nesse período específico, que ainda não é o período final da Quaresma, mais próximo da Páscoa, ele vai nos falar desta necessidade de nós estarmos atentos ao que Deus tem prometido para nós em Cristo Jesus, e vai usar para nós exemplo de incredulidade, que é um fator de dificuldade para aquele que quer se aproximar de Deus. E agora sim, para nós encerrarmos, eu gostaria de ler o Salmo 95 completo. E o Salmo de número 95, que foi citado na carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 7. Ele está falando dessa história. São apenas 11 versículos, e eu vou ler. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez,
obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. E agora ele vai citar, vai ser citado a partir de agora, em Hebreus, onde ele diz: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E eu quero fazer uma observação final em cima do Salmo de número 95. O trecho que nós lemos a partir da segunda parte do versículo 7 até o final, que é citado na carta aos Hebreus, é um texto de advertência, mostrando o perigo do pecado que gera incredulidade, a falta de confiança em Deus, a falta de confiança na providência de Deus, que fez com que aquele povo não entrasse na terra prometida para eles. E é aplicado para nós hoje, onde nos anima, nos exorta, nos leva a crer em Deus Pai, a crer em Deus Filho, a crer em Deus Espírito Santo, e não deixar o pecado, e não deixar a incredulidade embaçar os nossos olhos espirituais e sufocar a nossa fé, antes contando com o socorro que vem do Senhor. Mas, além dessa advertência, o Salmo 95 não é apenas isso. O Salmo 95 começa com um convite. Se ele termina com uma advertência, não foi para pesar sobre os nossos ombros, foi para reafirmar o convite que ele faz ao início, nos primeiros versículos. E eu quero repetir esse versículo. É um convite para mim, é um convite para você, igreja, é um convite para você que ainda não se decidiu seguir o Senhor Jesus Cristo, se tornar um cristão que confessa a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você que ainda não tomou essa atitude, você que está pelas mídias digitais, é um convite para todos nós. Esse convite vai cessar um dia. Esse convite haverá um dia em que ele não existirá mais. Mas hoje ainda Deus tem providenciado esse convite para nós. E diz a palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Que convite maravilhoso! Ele convida a celebrar. Ele reconhece que o Senhor é o nosso Deus. Ele reconhece que Ele é o grande Rei. Ele reconhece que Ele é o Criador. Ele reconhece que Ele deve ser adorado, que devemos nos prostrar, nos ajoelhar, porque Ele nos criou. E reafirma: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. E quando nós somos povo do seu pasto, somos ovelha da sua mão, nós podemos dizer o que está escrito no primeiro versículo: rochedo da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a fechar os olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Que você não se permita cair na armadilha da incredulidade. Que você não se permita cair na armadilha do estresse ou da ansiedade, do tipo que é aquele estresse, aquela ansiedade, que não confia em Deus. Eu quero reconhecer que no dia a dia
nós temos outras fontes de estresse que não tem exatamente a ver com incredulidade, mas tem a ver com sermos emocionalmente capazes de sentir essas coisas. E se sentimos alegria, se sentimos tristeza, se nos estressamos, se relaxamos, se sorrimos ou se choramos, é porque o Senhor nos tem permitido sentir toda essa variedade de sentimentos. Mas há um tipo de estresse ou ansiedade que a palavra nos convida a lançar aos pés do Senhor Jesus. Que a incredulidade não seja esse motivo. Que você não venha temer o amanhã. Que você não venha temer aquilo que será decidido essa semana. Que você não venha temer aquilo que será decidido daqui a um mês. Que você não venha temer se você vai ou não se aposentar depois da reforma da Previdência. Se você não venha temer se essa crise permitirá ou não que você terá pão. Mas antes que você confia que o Senhor providenciará o pão. Confia que o Senhor providenciará a vitória. Confia que o Senhor providenciará a paz na família. Confia que o Senhor providenciará tudo aquilo que eu sou incapaz de citar, mas que Deus, sondando o teu coração, sabe que você precisa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Este versículo está dentro de um salmo, onde o salmista olha para os pecadores, olha para os ímpios e vê a prosperidade deles, e é natural, onde ao olhar para homens injustos, onde olhar para empreiteiros criminosos, políticos inescrupulosos, criminosos, nós olhamos e vemos como podem ter tanta fartura, e eu olhando agora para a minha vizinhança tão humilde e faltando o pão. Então o Senhor, nesse contexto, ele vai dizer, através da sua palavra, no Salmo de 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Falemos com Deus. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos por tua misericórdia sobre nossas vidas. Declaramos, Senhor, que confiamos em ti. Se a nossa fé é pequenininha, perdoa-nos, Senhor, e repetimos a palavra daquele homem aflito: aumenta, acrescenta-nos a fé, porque a fé é um dom que vem de ti, Senhor, porque o teu Espírito Santo habita em nós, e porque a tua palavra está em nossas mãos. Faz com que creiamos, faz com que venhamos a confiar, Deus, faz com que estejamos a cada dia depositando as nossas tribulações, nossas ansiedades, nossos estresse aos pés de Jesus. E aquele ou aquela, Senhor, que ainda não tomou essa posição, Senhor, que possa compreender, Pai, o quanto o Senhor os ama e o quanto o Senhor deseja cuidar deles a partir do momento que depositam a confiança em ti. Que essas pessoas possam confiar em ti, que essas pessoas possam alcançar o descanso, não o descanso de uma terra prometida, não o descanso que, embora desejamos, mas não é definitivo, de uma aposentadoria confortável, mas o descanso que Cristo Jesus promete para toda a eternidade. Salva, Senhor, todo aquele que ouve a tua palavra, porque a fé vem por ouvir a tua palavra. Teu Espírito Santo esteja tocando nesses corações e a fé esteja sendo gerada, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.